Olá, amigos nerds, Mednasa na área. Vamos para cima, aqui com mais uma dica da frente C, galera, sobre a solução de circuitos. Na página do Mednasa 4.0, a página 119, eu coloquei uma série de circuitos mistos, essa associação de resistores que é tão importante, né? Questão cativa e muito batida aí nos vestibulares pelo país, especialmente no Enem. Eu botei desde questões mais simples, para você pegar o ritmo, a circuitos mais complexos, que a gente tem que usar ideias aqui que eu apresento durante o curso, durante o decorrer das aulas, tá? Então, mas é isso. Então, vamos lá, né, com mais essa dica para a Mednasa 4.0 online, já na expectativa do 5.0 presencial começar o quanto antes. Então, vamos lá? Bem, aqui a dica é a seguinte, olha, muito importante você procurar os polos, o polo positivo e o polo negativo, isto é, quem é que alimenta o meu sistema. Então, quem alimenta o sistema são os pontos A e B. Então, é como, tem uma outra figura que pode aparecer, que eles tentam fechar o circuito e botam aqui o símbolo de uma bateriazinha, né, ó. Polo positivo e negativo. É a mesma coisa, não faz diferença, tá? O que você tem que saber? Você tem que saber que a corrente vai entrar por um lado, vai circular no teu circuito e vai sair lá no outro polo. Isso você tem que saber. Então, qual é a dica? Procurar os polos. Achei. Outra dica, comece o mais afastado possível dos polos. Quanto mais afastado você analisar, melhor, porque você vai identificar quem está em série e quem está em paralelo. Lembrando aí aos amigos que quando eu tiver resistores que estão em série, sujeitos a uma mesma corrente, a resistência é equivalente, é a soma dessas resistências. Mas se eu tiver uma associação de resistores em paralelo, como essa mostrada aqui, ó, uma associação de resistores em paralelo, onde a corrente teve que se dividir, a corrente encontrou um nó e se dividiu. Então, a resistência é equivalente, é o famoso produto sobre a soma, analisando de 2 em 2, tá bom? Se os resistores forem iguais, então aqui você dobra. Mas se os resistores aqui forem iguais, a resistência equivalente é dividir por 2, é a metade, tá bom? É isso que a gente espera nas questões. Então vamos lá, eu vou começar o mais afastado possível da bateria. Veja que esses resistores, se somados, né, dá 40 ohms, né? Veja que esse 40 vai ficar em paralelo com esse 40 aqui do lado. Então 40 em associação em paralelo com esse 40 vai dar apenas 20. Vai dar só a metade. Veja, portanto, que todo esse circuito poderia ser resumidamente apresentado da seguinte maneira. Ó. Olha aqui. Toda essa região aqui da esquerda, a gente já identificou e deu quanto? 20. Aí aqui ele encontra mais 10, e aqui outro 10, e aqui 40 ohms. Então, você faz mais uma vez, começa o mais afastado possível dos polos da bateria. Aqui eu vou associar em série, vai dar 40. 40 de um lado, 40 do outro lado, está em paralelo, são iguais, divide por 2, portanto, 20 ohms. Tá bom? Gente, é simples, é fácil, é só começar a identificar os polos e começar o mais distante possível das é, do, do, da bateria, né? Dos polos que alimentam o meu circuito. Eu escolhi aqui mais uma. Olha essa letra B aqui. Olha aqui a letra B. Deixa eu salvar aqui para os amigos. Pronto. A letra B, galera. Vocês já viram muitas questões assim, né?
Então, ó, os polos é o ponto A e o ponto B. Ele pode botar o ponto B onde ele quiser, né? Pode botar aqui em cima, como foi uma vez no Enem. Ele botava em 2 pontos diferentes. Enfim, tá aqui. O que eu faço? Começo o mais afastado possível da bateria, de onde a corrente entra, de onde a corrente vai sair. Então, eu começo lá no 3 ou no 9. 3 e 9 está em série, então dá 12 ohms. O 12 com o 4 aqui de baixo está em paralelo. Então, a resistência equivalente do 12 e do 4 é o produto sobre a soma. 12 vezes 4, 12 mais 4 é 16. Aqui dá 12 por 4, né? 3. Então, quer dizer que toda essa região aqui, ó, toda ela deu 3 ohms em série com o 7, então vai ficar 10. 3 e 7 eu somo em série, né? Então, no final das contas, ficou assim, os pontos A e B, que são os polos, 5 que interliga eles, e toda aquela outra região, um fiozinho que dá 10 ohms. Paralelo, produto, 5 vezes 10, né? Sobre a soma, que dá 15, resposta, 10 terços de ohm. É fácil a técnica, né? Deixa eu pegar aqui essa questão da letra C. Olha lá. Achei aqui a letra C, lá da página 119, tá? Deixa eu botar aqui na capinha, para ficar bom de identificar. Pronto. Ih, tem um fio liso. Aqui um fio liso, ó. Esse fio aqui tá liso, tá vendo? Ó? Quando tem fio liso, há presença de curto-circuito. Não necessariamente, mas há grande probabilidade de ter curto-circuito. O que é curto-circuito, galera? Curto-circuito é identificado quando eu tenho um nó, isto é, um ponto em que a corrente vai ter que se dividir, e eu tenho aqui um resistor. Então, a corrente, quando ela chega aqui, ó, neste nó, ela com certeza ela vai escolher o caminho que apresenta menor resistência à sua passagem. Então, ela vai aqui por cima, ó. Ela não vai passar pela resistência. E isso caracteriza o curto-circuito. Então, a corrente característica do curto-circuito é zero. Um aparelho que esteja em curto-circuito quer dizer que ele não está sob a presença de corrente elétrica. Tá bom? Uma outra maneira de identificar o curto-circuito, que eu acho muito interessante, a gente usa isso muito no curso, é que você passa o nome do nó para frente. Então, o nome do nó você passa para frente sempre que tiver um fio liso. Quando você passar o nome para frente, vai ter um resistor entre nós de mesmo nome. Então, esse resistor aqui, ele está entre os nós A e A. Isto é, ele não está sujeito a DDP. Se ele não está sujeito a DDP, não tem passagem de corrente, é curto-circuito. Bora lá? Ó, identifiquei aqui assim os polos da bateria, onde a corrente entra, onde a corrente sai. Vou passar o ponto A para frente, eu não consigo passar para frente, porque tem resistor. Vou passar o ponto B para frente, olha, passei ele bem para cá, o ponto B. Então, gente, o 4 e o 3, que dá 7, cai série, está entre nós de mesmo nome, é curto. O 2 e o 8, que estão em série, e dá 10, está entre nós de mesmo nome, entre B e B, está em curto. Então, toda a minha questão vai se resumir nessa parte aqui da minha figura, ó. Já que essa parte aqui, a outra parte, né, está em curto-circuito, já que a corrente está passando só por esse fio, não está passando pelos fios que têm resistência, tá bom? Então, assim, eu estou vendo aqui que são 3 resistores, né, em paralelo, posso fazer de 2 em 2. Então, o 3 e o 6 lá de cima, ó, produto sobre a soma, dá 2. O 2 desses 2 de cima
e o 2 desses aqui de baixo está em paralelo. São iguais, divido por 2, portanto, e dá 1 ohm. Como é que é? Curto-circuito é quando eu tenho um resistor entre nós de mesmo nome. Isso é curto-circuito, é muito massa identificar curto-circuito assim, né? Gente, essa é uma dica valiosa. Espero ter ajudado vocês. Abraço, tamo junto, valeu.